Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje, quinta-feira, dia 9 de janeiro de 2025. Vamos falar um pouco sobre o Donald Trump, que está mexendo com o mundo aí com as suas declarações polêmicas, muito mais do que polêmicas, delirantes, né? Parece que está tendo assim um surto. Mas por trás desses delírios existe uma intenção, sim, de expansão territorial, de tomar o recurso dos outros, que sempre foi a política expansionista de qualquer império, e quando esse império se vê em decadência, ele parte por tudo ou nada. E me parece que o Trump encarna essa alma momentânea dos Estados Unidos, não da população em si, mas do que representa os Estados Unidos no grande jogo de forças internacionais. E ele parece querer partir para o tudo ou nada. Agora, entre Trump falar e Trump fazer, existe uma diferença muito grande, porque esses líderes de extrema-direita, eles têm muito gogó, eles falam muito por quê? Porque eles já sabem e são instruídos para isso, né, que se mantém sempre em alta se você ficar ali alimentando o seu gado, alimentando as redes sociais, onde tem um bando de imbecis, seguidores, e que aceitam qualquer coisa, que acreditam em qualquer mentira, porque não tem senso crítico. Pessoas que não tiveram uma base educacional, não desenvolveram o seu senso crítico e que ficam o dia inteiro nas redes sociais, entrando em briguinhas de quinta série e que ficam aí assumindo bandeiras que nem são do seu país, né? E que defendem até coisas que vão prejudicar a própria pessoa, direta ou indiretamente, e que ficam aí. E o Trump, ele está, né, fazendo o jogo desses líderes de extrema-direita, que é ficar atiçando a sua massa ensandecida, sendo ele próprio um ensandecido. A gente vai dar uma olhada aqui para as condições astrológicas do momento da posse do Trump, agora dia 20 de janeiro, e já aviso para vocês, o céu vai estar complicado, tá? Vai estar complicado, e já vou deixar aqui a pontuação do que provavelmente pode acontecer, tá? Trump assume, ele já começa com as suas decisões absurdas, vai haver muita perseguição e revanchismo contra determinados órgãos que fazem parte do governo e funcionários públicos, isso daí já é de se esperar, tem até gente já previamente pedindo demissão lá nos Estados Unidos, né, porque sabe que será massacrado, porque é visto como traidor pelo Trump, né? Mas de uma certa forma, esse começo de governo tumultuado, como sempre, como foi na outra vez, vai acabar competindo em visibilidade com outros eventos que vão estar acontecendo lá na Europa, já que as câmeras das TVs internacionais vão estar mirando para a Europa por um acontecimento que vai haver lá já no finalzinho de janeiro para o começo de fevereiro, tá? E aí o bicho pega a partir de março e abril. Astrologicamente, eu vou mostrar aqui para vocês, eu mapeei todo o movimento por profecções, direção primária, trânsitos, e eu posso dizer para vocês que a partir de março e abril o mundo pega fogo. Pega fogo ou pelas ações do Trump, ou pelas circunstâncias que vão rodear os Estados Unidos e atingir diretamente o Trump. Inclusive, há indicativos fortes de que ele pode sofrer um novo atentado, tá? Eu não vejo o Trump com muita longevidade. Essa que é a grande verdade. Olhando para o mapa dele assim, eu não vejo que as coisas vão ganhar aí um tempo tão alargado. E se ele começar a comprometer a ordem nacional e a internacional de forma estapafúrdia, com delírios e movimentos totalmente tresloucados, que rasgam a própria ordem internacional que eles próprios, americanos, criaram e impuseram a nós, né? Isso pode trazer uma série de instabilidades na economia, na geopolítica, nos acordos comerciais, nos acordos militares com certos países, porque imagine, vai invadir o Canadá, vai invadir
Panamá vai invadir a Groenlândia? Pera lá, né? As coisas não são dessa. Eles mesmos impõem sanções muito fortes à Rússia por ter ali invadido aquela área do Donbas na Ucrânia, né? E agora eles mesmos vão fazer aquilo que eles criticam e condenam no mundo todo, né? Anexar Canadá, Groenlândia, Panamá e outras coisas malucas que podem vir aí dessa loucura do Trump. O fato é que se ele ficar muito maluco, eu não sei como é que funcionam os mecanismos de impedimento de presidente lá nos Estados Unidos, mas deve haver alguma cláusula lá que quando o presidente fica fora da casinha ou coloca em risco a segurança nacional, provavelmente ele é tirado de cena. Deve ter, não sei. Quem conhece aí a Constituição americana pode colocar aqui nos comentários se existe alguma cláusula que, caso o presidente se mostre incapaz, né, mentalmente de estar ali servindo o país, ele seja removido. Entretanto, né, o Biden, vamos dizer assim, que ele é o exemplo da capacidade, né, e está lá, né? Então, vamos saber, né, o que vai acontecer. Vamos dar uma olhada nos astros aqui, nos mapas que eu montei para vocês, que a coisa vai ficar complicadíssima a partir de... Já começa com os 45 dias do governo dele, mas a coisa mesmo fica pesada lá em março e abril. Vamos dar uma olhada aqui, acompanha aqui comigo. Bom, aqui está, né, o mapa de trânsitos do Donald Trump. Então, os trânsitos são os planetas hoje aqui circulando, né? Vamos lembrar, Marte estava aqui em Leão, agora ele retrogradou, né, para o signo de Câncer, e no dia 20 agora, daqui a pouco, né, daqui 10 dias, o Marte vai pegar esta área aqui do mapa do Trump, o Saturno que ele tem em Câncer. Saturno em Câncer, ele está complicado, porque ele está aqui em exílio, ele está no signo oposto ao que ele rege. Então já é um planeta disfuncional, que vai receber a passagem de Marte aqui, embora Marte já tenha passado aí o ano passado, né? Então ele fez essa passagem ali no mês de outubro, ele passou por essa região aqui do mapa do Trump. Ele não estava aqui quando ele sofreu o atentado, tá? Só para deixar claro para vocês, o atentado foi lá no meio do ano, o Marte não estava aqui, tá? Mas ele passou por aqui em outubro, aparentemente de forma ilesa, nada de relevante aconteceu, e ele volta agora por retrogradação a pegar aqui no momento da posse. Então isso já marca aí uma situação complicada, tá? O próprio Urano também, né, por retrogradação, ele está no meio do céu do Trump. E os dois estão fazendo um sextil aqui, tá? Então, existe aqui uma positividade e até uma energia de muita irracionalidade, de muita intempestividade, de coisa inusitada, extraordinária, que é o que ele está demonstrando mesmo, tá? E isso, de uma certa forma, está sendo reforçado por esse Marte em sextil com Urano, pegando o meio do céu dele e o Saturno dele, tá? O Saturno dele aqui. De uma certa forma, a casa 5 está muito ligada também à popularidade, né? É onde o Saturno está aqui, embora o Capricórnio esteja interceptado aqui, mas ele é regente dessa casa, ou pelo menos corregente dessa casa 5, que é uma casa solar, é uma casa de popularidade e tudo mais. Então ele está contando com uma popularidade boa e essas bravatas dele aí estão recebendo apoio, sim, de uma considerável parte da população, tá? Agora, uma outra questão, deixa eu colocar os balãozinhos aqui, fica mais fácil vocês analisarem, né? Uma outra questão importante é essa configuração que está se dando aqui, e essa sim, dentro de 60 dias, tá? Esse Saturno, dentro de 60 dias, vai fazer uma quadratura exata aí com o nó do norte e o Sol do Trump. Então, as dificuldades, os bloqueios, as situações complicadas
nas relações com os outros países e com os seus próprios aliados começa daqui mais ou menos 60 dias. 45 dias já vai ter crise, tá? Uma grande crise já começa aos 45 dias, lá mais ou menos pela semana do carnaval. Mas é o mês de março e abril que as coisas vão ficar muito tensas aqui, olhando do ponto de vista dos trânsitos. O trânsito da Lua eu não vou considerar, porque ele é muito rápido, né? E ele se repete mensalmente, então esse aqui não entra em termos de astrologia mundial, tá? Agora, vamos ver as profecções. Profecção é um tipo de progressão do mapa natal, movendo todo o mapa um signo por ano, tá? Então, nas profecções, nós vemos o Marte profectado, ou seja, esse Marte que está junto com o ascendente, esse Marte aqui, ó, tá? Marte e o ascendente, então eles rodam, né? Eles fazem uma profecção aqui, andam um signo por ano, e lá no dia 20, ele vai estar bem aqui, fazendo quadratura com o nó do sul e com a Lua, tá? Nó do sul e com a Lua. Veja que interessante, quando Trump ganhou as eleições, ele estava lá em 2016, ele estava numa firdária de nó do norte e em conjunção com o Sol. Quando ele perdeu as eleições para o Biden, ele estava numa firdária de nó do sul e Lua. É interessante essa oposição aqui, né? E justamente esse ponto de perda vai ser ativado aqui em Marte, com Marte aqui, tá? Se posicionando nesse período. Então ele já entra, né, com a galera da oposição ali já partindo para cima por alguma questão. E ele também revidando, tá? Então a briga ela vai se dar em primeiro plano ali com o funcionalismo público, com alguns elementos, né? Vai ter crise com seus aliados, vai ter pessoa que vai sair do governo, mas também a briga com os democratas vai ser muito mais ranhida dessa vez, muito mais ranhida, a ponto de ter trocas assim de acusações e até de agressões, tá? A coisa vai ser bastante pesada, porque ele vai chegando, ele vai se achar dono do mundo, né? Então, para ele passar por cima dos congressistas, ele vai achar que isso é um direito dado pelo povo a ele. Então, isso vai dar muito problema nesse sentido, tá? Então, as profecções aqui mostram uma problemática séria e a questão, né, do Sol aqui quadrando com o Júpiter da Justiça também fala das questões judiciais que vão cair sobre ele, mas ele é o presidente, então não vai acontecer absolutamente nada, né? Além da interferência dele, mais uma vez, em cima da Suprema Corte dos Estados Unidos, tá? Isso vai ficar marcado também na história aí. Bom, agora nós vamos falar da mistura das duas coisas, tanto os trânsitos quanto as profecções, tá? Então, como a gente viu, o Marte vai ativar aqui o Saturno, né? Tá ativando o Saturno, e o Marte profectado, que está quadrando a Lua, também vai ser ativado pelo trânsito de Saturno, tudo isso aqui em março e abril. Quando esses aqui avançarem, tá? Que eu fiz o mapa para o dia 20 de janeiro, mas esse mapa avança, tá? Tanto de trânsito quanto de progressão e profecção. Então, o que vai acontecer? Dentro de 60 dias, mais ou menos ali, né, março, abril, a coisa começa a ficar complicada aqui, ó. Isso mostra toda essa situação. Além da oposição, né, o Sol aqui em trânsito vai estar sofrendo oposição com Marte nesse dia aqui da posse. Então, é algo que marca muita energia tensa, muita energia negativa acontecendo aqui, tá? Direções primárias. Urano, veja só, essa é a direção primária mais importante que a gente pode analisar. Direção primária é uma coisa muito mais chata, muito mais técnica, muito mais precisa, tá? E ela fica madura, ela vai engatilhar um evento quando ela está no máximo com 1 grau de orbe de diferença. Veja só, o Urano,
por direção primária, está fazendo conjunção quase que exata. Faltam 6 minutos apenas para ele, 6 minutos, de 42 para 48 minutos aqui, ó. Faltam 6 minutos de grau para ele entrar em conjunção exata. Tecnicamente já está em conjunção, tá? Ele fez há 3 anos atrás uma conjunção com Marte e agora ele está fazendo conjunção com o ascendente. O ascendente é a forma da pessoa se expressar no mundo, e Urano fala da instabilidade, do irracionalismo, né? da irracionalidade, do caráter intempestivo, fora da casinha, no sentido negativo do planeta Urano, tá? Ele poderia ser, no sentido positivo, um libertário, uma pessoa com um engajamento mundial, humanitário. Urano, do lado positivo, é isso, né? Mas ele está expressando o lado negativo de Urano, que é ser a pessoa instável, o homem-bomba circulando pela geopolítica do mundo e que pode, a qualquer momento, por uma fala, por uma decisão, botar fogo no planeta, né? Então, isso é um elemento de instabilidade muito, muito grande aqui acontecendo, tá? E também aqui ainda estamos vivendo a influência, embora já separativa, deste Marte, tá? Aqui por direção primária, quadrando o mesmo Saturno que está recebendo o Marte aqui, lembra, por trânsito, que está voltando para Câncer. Então, ativa e madura esta direção primária também. E é lógico que isso tudo, aqui o Urano e o nó do norte, que vão estar sobre o ascendente, também tem a sua repercussão espelho na casa 7, que é da relação com os outros, né? Com a Lua e o Netuno, e esse é um ponto de perda para o Trump. Então, ele dá um tapa, mas ele recebe outro tapa. Ele ganha um ponto, mas perde outro ponto. A balança vai ficar desse jeito, e isso vai irritar muito ele, e vai tornar ele muito mais radical ainda, tá? Então, aqui, veja, misturando trânsitos com direções, né? O Marte em trânsito, ele vai ativar essa direção primária, como nós falamos aqui, da quadratura de Marte com Saturno, e mais lá na frente, né, ainda não é agora, mas daqui a alguns anos ele pega aqui e entra na casa 12. O meio do céu também, dentro de 4 anos, ele vai fazer conjunção com o Plutão aqui, tá? Então, nós poderemos ter um evento aqui de grande relevância, talvez, né, entre 3 e 4 anos, né, isso vai estar ativo, que pode representar aí, né, o fim do Trump no mundo, tá? Pode ser esse aspecto aqui. Agora, isso é o Atassir 45 que eu trouxe aqui para vocês por curiosidade, porque no dia em que o Trump assume a presidência dos Estados Unidos, é o dia que pela Atassir 45, que é, ou seja, a progressão do mapa, 1 grau a cada 45 dias, tá? O que está acontecendo? Bem no dia da posse, veja, Marte aqui, progredido por Atassir 45 a 26 de Touro, quadrando praticamente de forma exata aqui, ó, o Marte natal. E se você observar, todas as posições por Atassir estão quadrando as suas posições originais. Isso aqui é um mapa extremamente tenso, e o Atassir 45 fala de problemas, fala de morte, de assassinato, de atentado, de morte do outro, guerra, violência, ataque. É muito complicado isso daqui. E leva 45 dias para esse Marte mudar aqui 1 grauzinho e se aproximar ainda mais dessa conjunção. Então, por isso que eu falo para vocês, já começa a reverberar com 45 dias, né, uma primeira crise, um primeiro momento mais tenso, mas o mais intenso mesmo vai se dar lá no mês de março e abril.
Como eu falei para vocês, né, já num outro vídeo, o Trump ele está meio que catalisando um processo, né? O que é catalisar? Acelerar, né? Um processo que, se deixasse por acontecer por si só, ele levaria um certo tempo. E o Trump, ao entrar com tudo, né, na sua loucura, na sua intempestividade, nos seus delírios, ele acelera algumas reações no mundo. O que a gente vê o mundo acontecendo hoje, né? O que é? O pessoal discute, mundo unipolar, bipolar, multipolar. Eu vejo da seguinte forma, eu vejo 4 pilares sustentando o quadro do jogo geopolítico hoje. Um deles, e que sempre teve aí, que é o Império Americano, que está em desespero, porque está perdendo posições e está tentando agora agir. E com Trump entrando com esta agenda imperialista, expansionista, pode causar muito estrago para ele e para o mundo, e principalmente para os Estados Unidos, tá? Então esse é o primeiro pilar. O segundo pilar é a Rússia, através da mão forte do Putin, de uma autocracia ali em que ele está também tentando garantir a grande Rússia, né, diante das ameaças que a OTAN colocou para ele. Então ele está lá se sustentando nessa sua posição. O terceiro pilar é o sionismo, que dessa vez foi por tudo ou nada. Né? Décadas e décadas de tensões ali no Oriente Médio, agora o sionismo falou, não, agora nós vamos colocar a agenda para correr. E ocuparam a Palestina, agora ocuparam um pedaço da Síria, né? se lançaram contra o Líbano, daqui a pouco vão se lançar contra o Irã e o Iraque e o Irã. E também logo eles vão arrumar confusão ali com o Egito, que pode ser que haja uma mudança de governo no Egito e isso venha criar uma instabilidade ali com Israel no futuro, tá? Então, essa coisa. E o quarto pilar é a China, né, que vem criando uma outra configuração ali de forças com a África, com a Indonésia, com a Malásia, tá? Ele está criando essa estrutura. Então, nós temos esses 4 pontos hoje que vão disputar a hegemonia mundial. Tá? E os 4, desses 4, 3 deles já se lançaram, né? A Rússia em relação à Ucrânia e a briga com a OTAN, o Israel dominando o Oriente Médio e agora o Trump, né, colocando a fase mais descarada do imperialismo, porque ele sempre existiu, né? Os Estados Unidos sempre interferindo, dando golpes, né? Fazendo as coisas dele, mas sempre naquela agenda própria. Agora o Trump vem para descambar a coisa mesmo, né? China ainda continua ali, né, com as suas questões, ainda não fez nenhum movimento propriamente expansionista em termos de anexar Taiwan, como se espera, e nem acredito que vá fazer isso, que me parece que a agenda deles é uma outra coisa totalmente diferente, que é construir toda uma base de acordos comerciais e de política do ganha-ganha, né? Então me parece que dentro desse composto aí, a China está se estruturando um pouco mais racionalmente quando comparado com os outros que estão aí se matando para poder adquirir as coisas dos outros, né? Tá tomando dos outros. Com relação ao Trump e aos Estados Unidos, esse último mapa que eu mostrei do Atassir 45 pode representar também uma outra questão, que o Trump comece a incendiar o mundo, comece a criar encrencas aí, mas não vai dar conta de levar isso adiante por conta de alguma coisa que vai acontecer internamente nos Estados Unidos, provavelmente uma catástrofe ambiental. E aí ele vai ter que voltar todas as forças e gastar todos os recursos e todas as energias que já estão aí meio que esgotando, e aí isso acaba fazendo com que o governo Trump não consiga dar esse passo que ele quer dar de expansionismo por conta de problemas internos muito sérios. Pode ser uma catástrofe ambiental ou até mesmo, quem sabe, uma guerra civil, né? A coisa não vai ficar boa e a gente vai esperar, tá, os 45, aí mais ou menos a semana do carnaval,
Vai ter notícia importante nesse período. Anota aí, tá? Muito importante nesse período do carnaval. E depois março e abril. E aí março e abril para o mundo todo. O mundo todo. Porque a Europa vai estar mexida, né? A geofísica do planeta vai estar mexida, né? Nós vamos estar vivendo as tempestades solares. Então, muita coisa vai acontecer. Esse é o ano do extraordinário. É o ano do extraordinário, das coisas inusitadas. E agora Trump abre as comportas disso com esse comportamento delirante e irracional dele, que pretende aí, pelo menos, tacar fogo no mundo. Vamos aguardar os próximos desdobramentos, vamos estar aqui sempre fazendo as análises em cima dos acontecimentos. Se você gostou desse vídeo, dê um like aqui, deixa aí o seu comentário, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. Se você ainda não se inscreveu aqui, vai lá no botãozinho do inscreva-se, aperta até aparecer inscrito e também ative o sininho, assim você recebe notificação toda vez que eu colocar vídeo novo no canal. Eu vou ficando por aqui, até o nosso próximo vídeo e um grande abraço.